objetivo nesta primeira parte do trabalho será fazer a junção das duas especificidades que delimita entre as redes das rádios Band News FM e CBN, descrevendo como é a interação com os ouvintes internautas. Não existe uma estrutura narrativa ou editorial específica para o site. A função principal do site da emissora é a transmissão da programação da emissora em streamer e o arquivo do áudio dos colunistas. Existe um estímulo à produção multimídia que contemple produção para o site além da produção sonora. Como exemplo, encontramos produção especial para as crianças com necessidades especiais. O processo de apuração desenvolveu a coleta em áudio e o vídeo de forma a ampliar o conteúdo ouvinte, internauta e permitir que ele conheça imageticamente as fontes e locações onde se desenvolveu o acontecimento. Desenvolvidas duas produções em foco multiplataforma. A redação, de maneira geral, este não é o foco. Eles lembram que a iniciativa sempre serão dos repórteres. Embora a emissora estimule e forneça espaço para divulgação das produções multiplataforma, ainda não tem nesse perfil de produção seu padrão. Fazem em vídeo para o ouvinte que se interesse pelo tema possa acessar via site da CBN uma versão não editada das entrevistas que desenvolveu com a chamada na versão em áudio. O uso de tecnologias da informação e da comunicação como estratégias de ampliação de conteúdo na rádio CBN, contato com o ouvinte ou ainda ferramentas de acesso a fontes e as novas estratégias narrativas varia de acordo com o âncora do programa. As iniciativas são dos jornalistas e não é uma demanda da emissora, embora haja estímulo através da disponibilização de ferramentas e espaço de difusão para as produções multiplataforma desenvolvidas. O ouvinte internauta tem o seu espaço na rádio Band News FM através de algumas ferramentas específicas. Quem ouve a programação pela internet ou por aparelho receptor de rádio pode enviar uma mensagem via celular para a emissora ou, no caso de algumas afiliadas, telefonar para a redação. Na cabeça de rede, a principal ferramenta de interação ainda é o e-mail e caixa de mensagens, que é acessada diretamente do computador do estúdio da emissora. Depois do e-mail, o canal de interatividade será o site, que ocupa o espaço fundamental de diálogo com os ouvintes, enquanto outros canais com as redes sociais não são adotados ainda.
Twitter assume a função de canal de diálogo e interação com o público, utilizou a ferramenta para buscar informações sobre os ouvintes, sobre veículos abandonados nas ruas de São Paulo. A participação dos ouvintes na programação é muito intensa via e-mail e SMS, principalmente no que diz respeito às informações de trânsito. A caixa de mensagem é acessada diretamente do computador do estúdio da emissora. Outra ferramenta de participação da rede, da rádio CBN e o ouvinte repórter, editora do site da emissora, através deste canal são enviadas sugestões de pauta, de fontes e de abordagem para as reportagens, entrevistas e programas. O material é enviado à redação do site no Rio de Janeiro, que encaminha as redações do grupo. Algumas dessas produções ficam disponíveis no site da emissora depois de passarem por uma verificação por parte de jornalistas. Na rádio Band FM, o Twitter assume um papel de atribuição de visibilidade à informação. Trata-se mais um suporte para a transmissão de informação ao ouvinte, mas não de uma ferramenta de interação. Na rádio CBN é distinta, explica o jornal da CBN. A ferramenta é vista como um espaço de diálogo com o ouvinte. Interage com o ouvinte internauta, transmite manchete do programa e amplia o conteúdo discutido no ar através do Twitter. A rádio Band News FM, embora esteja fisicamente localizada junto aos veículos do Grupo Bandeirantes de Comunicação, é dividida em espaço com o canal de TV do Band Esporte, o que permitiria uma plena convergência de gestão. Apresenta departamentos comerciais, de marketing, de gestão, separados. Não se realiza uma efetiva convergência de gestão, embora isso fosse possível. Cada uma das emissoras contribui para a empresa separadamente e com uma estrutura comercial e renda de gestão própria. A única característica que remete à convergência, embora não influencie diretamente, é o fato de todas as emissoras serem unidas pela vice-presidência de rádio do grupo, mas ainda assim a emissora é responsável por gerir suas contas e contratar seu pessoal de acordo com as suas demandas. Não há interação da redação ou de gestão da CBN com outros veículos do grupo.
A Rádio Globo ocupa o mesmo prédio da emissora, mas não há interação na gestão, no conteúdo ou profissional. Atualmente, os departamentos são independentes e não trabalham de forma integrada. As duas emissoras estudadas nessa pesquisa não desenvolvem, neste momento, atividades que visem um processo de convergência. O que se identificou foram ações pontuais e não uma política de adaptação. Algumas iniciativas aconteciam com o compartilhamento da redação de esporte entre rádios CBN e Globo, que hoje são individualizadas, embora dialoguem e troquem informações a cada cobertura. Interessante observar que nenhuma das emissoras, embora acessem a blogosfera e, em certa medida, utilizem microblogosfera, acompanha a repercussão de uma programação nas redes sociais, Orkut, LinkedIn, Facebook e outras redes de relacionamento agem como fontes para que jornalistas das duas rádios encontrem com maior facilidade e agilidade personagens para as reportagens que constroem. Entretanto, não são utilizados como um canal de interação com o público ou como uma ferramenta de acompanhamento de mediação da repercussão do conteúdo da emissora. Tendências e perspectivas do jornalismo de rádio ao news brasileiro em contexto de convergência tecnológica. Concluímos que é possível afirmar que os modelos ao news utilizados pelas redes de rádio brasileiras CBN e Band News FM não possuem apenas news, seja no sentido de novidade, relacionado com os conceitos de notícia, ou se considerar a definição do formato. Este modelo, ao ser aculturado no contexto nacional, incluiu especialmente os gêneros opinativos, mas também abriu espaço para as crônicas e revistas. O modelo All News brasileiro define-se pelo caráter informativo da programação, no sentido de uma ampliação do universo da cobertura tradicional do jornalismo randômico. As rádios CBN e Band News FM traçam caminhos distintos, mas ambas apostam em uma mudança do radiojornalismo e de suas rotinas. Enquanto as mudanças atingem a Band News FM mais em relação aos processos de convergência das redações, a CBN aposta na convergência tecnológica e nas consequentes alterações no fazer jornalístico em rádio. Obrigada.